Olá, graça e paz, queridos amigos, irmãos, irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em qual horário você vai se deparar com esse nosso momento de devocional, mas aqui é a pastora Rose Bueno, da Igreja Batista Nissi. Estamos aqui para iniciar mais uma semana de devocional. Desde o começo do ano, desde janeiro, nós estamos mergulhando, porque a palavra de ordem para a nossa igreja esse ano é vivendo a palavra. Então, nós estamos aprofundando e tentando entender um pouco melhor, aprender um pouco mais dessa palavra perfeita. Na semana passada, o nosso devocional falou sobre, iniciamos Gênesis, então falamos sobre a criação e falamos sobre os 7 dias da criação. E essa semana nós iniciamos o devocional falando sobre os patriarcas, esses personagens tão importantes que nós vemos em Gênesis. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Caim e Abel. Embora a gente não olhe eles como patriarcas, porque quando a gente fala de patriarca a gente lembra de Abraão, Isaac e Jacó, mas o foco dessa semana é a gente aprender sobre esses personagens tão importantes. Após a criação, a Bíblia nos narra que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele fez Adão e Eva, os colocou ali no jardim perfeito que ele já havia criado e deu uma ordem, para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Adão e Eva, eles desobedecem. E aí nós vemos o registro da queda lá em Gênesis 3. Nós vemos que tanto o homem quanto a mulher pecaram e caíram da graça, Deixaram com que essa desobediência, a sua carnalidade, falasse mais alto. Com a entrada do pecado, Adão e Eva são expulsos do paraíso, esse jardim perfeito que Deus havia criado. E quando eles são expulsos desse jardim, no capítulo 4, nós observamos que inicia-se agora nações, famílias nascendo. Então, Adão e Eva vão se relacionar e vão ter filhos. Eles vão ter vários filhos e filhas. A Bíblia não vai registrar o nome de todos eles, mas de alguns a Bíblia registra. E depois de ter relações, Eva ela tem um filho, e esse primeiro filho que nasce, ela dá o nome de Caim, e ela fica contente dizendo, alcancei do Senhor um varão. Isso porque faz uma menção lá, a promessa que Deus faz a ela quando diz que a semente, a descendência dela pisaria a cabeça da serpente. Talvez Eva, em sua angústia pelo pecado, tenha imaginado que Caim fosse essa serpente, essa semente que pisaria, esse descendente que pisaria a cabeça do diabo. Mas isso não era uma verdade. Depois de um tempo, ela tem um outro filho chamado Abel. E a palavra do Senhor vai narrar que Caim foi um produtor, um agricultor da terra, e Abel foi um pastor de ovelhas. Ele cuidava, ele criava gado. Em um dado momento, os dois resolvem trazer ofertas ao Senhor. E o texto nos diz que Caim trouxe a sua oferta dos produtos da terra e Abel trouxe a melhor das suas primícias, do rebanho ali para o Senhor. E observem que interessante, o texto vai nos dizer que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Muitos usam esse texto para ministrar sobre ofertas e falam acerca da oferta de Caim e da oferta de Abel. Só que eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco mais profunda, porque esse texto diz que Deus não aceitou Caim e aceitou Abel. Antes de aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante, entende? Antes de Deus aceitar o seu dízimo, a sua oferta voluntária na igreja, Deus aceita você, ou não, porque depende muito da intenção do coração. Nós vemos aqui que Caim e Abel estão vivendo a consequência do pecado. E observem, Abel, ele entrega o melhor, ele é aceito pelo Senhor, mas Caim não. Caim se deixa levar por sua carnalidade, pela consequência do pecado. E aqui nós vemos que nós, por nós mesmos, não temos condições de vencer a nossa carne, se não for por Deus. Deus chama a atenção de Caim, mesmo assim ele não se atenta a isso. Ele vai e comete o primeiro assassinato. Nós observamos nesse relato de Gênesis 4 que o pecado ele só nos leva cada vez a um caos cada vez pior, cada vez mais intenso. Então a reflexão de hoje é para que você pare alguns minutinhos, ore ao Senhor, busque esse Deus Todo-Poderoso, reflita sobre as intenções do seu coração, sinceramente diante de Deus.
reconheça o seu estado pecador e que possa dizer: Pai, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio, porque só por mim eu não consigo controlar as consequências do pecado em minha vida, mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que posso vencer. Essa foi uma fala para Caim quando ele ficou transtornado por Deus não ter aceitado sua oferta. Deus fala: Caim, se você tivesse feito certo, eu teria aceitado. O pecado jaz à porta, mas cabe você controlá-lo. Então, o Senhor nos dá isso, nos dá essa oportunidade. Busquemos no Senhor esse lugar onde nós possamos controlar a nossa carnalidade em Deus. Amém? Deus abençoe poderosamente e até o nosso próximo momento do Devocional Nissi.